Nós vamos falar sobre Jesus ter nascido. E é uma grande alegria. Jesus ter nascido é uma grande alegria. Olha essa pessoinha. Ela é toda estilosa. Deixa ela, viu? Irmãos, nós estamos no período de Natal. Amém? Deixa a Bebete. Nós estamos no período de Natal. E tem uma história, eu já li sobre ela. E ela é uma história assim extraordinária, surpreendente, acerca de algo que aconteceu no período de Natal em 1914. Quem já ouviu sobre essa história? Em 1914 aconteceu o quê? Cadê os meus irmãos de história? Nós tivemos dois grandes eventos na história do mundo recente. O primeiro em 1914 foi ninguém arrisca? Eu vou ajudar, né? A primeira guerra. E quando a gente achava que nada podia ficar pior, e os homens aprenderam, nossa, a primeira guerra é um absurdo ter acontecido aquilo. Em 1945 nós temos a segunda. Então não é surpresa se acontece a terceira, né? E é por isso que nós estamos aí sempre numa eminente terceira guerra mundial, como aconteceu recentemente, né, com Trump e Jong-un, né? Estados Unidos e Coreia do Norte ali trocando farpa. Depois eles fizeram lá um acerto e eles estão de boa, mas agora nós temos um problema. Nós temos ogivas nucleares. E não tem nada a ver com o que eu quero dizer aqui, mas em 1914, um evento extraordinário que aconteceu à véspera de Natal, foi chamado a Trégua de Natal de 1914. O milagre na frente ocidental. Aí nós temos um evento como esse às vésperas de Natal. O que aconteceu? Os soldados alemães estavam lá e os ingleses estavam à véspera de Natal e entraram em um consenso. Qual era o consenso? Olha, no período do Natal nós não vamos guerrear. E aí aconteceu que no dia 24 eles, depois de ter visto grandes devastações, milhares de mortes, coisas absurdas, né, que aconteciam numa guerra, a situação humana ali assim, mais tenebrosa possível, eles amanhecem e naquele dia não teve tiro, não teve barulho de explosivo, de mortes. Em vez disso apareceram pequenos corais. Olha que coisa, em meio à guerra, não é um negócio assim realmente extraordinário? Vozes francesas de um lado, ingleses de outro, os alemães de outro, ouvindo cânticos, ouvindo eles fazendo daquele momento lembranças de como era o Natal. Então o silêncio que ficava no meio da guerra, às vezes por causa de uma ação militar, agora estava sendo tomada por cânticos natalinos. Isso em 1914, irmãos. Na manhã seguinte, né, ou seja, quando você lê sobre isso, você pesquisar um pouco sobre isso, você vai ver que os soldados começaram a achar bola de presente, tinha fotos da família dos soldados, alimentos, cigarros sendo trocados por causa daquilo que aconteceu dos lados ali dos ocidental, aonde eles estavam querendo celebrar o Natal e eles estavam no meio de uma guerra. Interessante é que quando você vê sobre isso, por exemplo, tem um jornal que é o The Times de Londres, ele informa que ficou sabendo desse evento
E os soldados registraram aquilo ali, escreveram cartas, né, mandaram para suas famílias, outros em diários. E dentre essas anotações tem uma anotação de um soldado alemão da infantaria. E ele escreveu assim: olha, os ingleses ofereceram uma bola de futebol das trincheiras e logo ocorreu um jogo de futebol animado ali no meio da guerra. E ele escreve: quão surpreendente, maravilhoso e contudo quão estranho foi. Os oficiais ingleses sentiram o mesmo. Assim o Natal, a celebração do amor, conseguiu unir inimigos mortais como amigos por um momento. Olha que coisa! Em 1914, essa celebração do amor que é dito, né, do Natal, conseguiu trazer que inimigos que estavam realmente se matando, e a gente sabe que a história foi assim, e conseguiram uni-los para que eles pudessem viver um momento de celebração, um momento de amizade, de união. E depois que passou, a guerra continuou. E não somente, né, se a gente, como eu já disse no início, se a gente ficasse impressionado que a guerra houvesse continuado mesmo depois dos soldados terem feito essa ação, lá em 1945 nós temos novamente outra batalha, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Eventos como esse, irmãos, da trégua de Natal, eles servem para a gente lembrar e realmente celebrar, mas ele nos traz a uma reflexão, que essas coisas aqui, ou seja, esses momentos, por mais extraordinário que isso aconteceu, elas carecem de algo muito importante, que é a permanência. Não consegue permanecer. Eu estava conversando com um médico que eu fui essa semana, e ele atende no Risoleta. E ele estava dizendo o seguinte: olha, por mais incrível que pareça, mas os dias de Natal são os dias que o hospital mais enche. Eu falei assim: mãe, não é possível. Ele: é. E aí ele me deu alguns motivos. Olha, as pessoas bebem muito, as pessoas se unem demais, família se une, e quando a família se une, bebe, briga, o que acontece? Aí aparece ele lá com a garrafada na cabeça, um corte, queimadura, machucado. Eu falei assim: impressionante. Como que pode um momento que para nós é de grande alegria, que é o Natal, ele ser transformado em algo posteriormente em guerra, né? Em guerra novamente. E agora nós não estamos falando de inimigos, nós estamos falando de familiares, de amigos, né? De pessoas que se conhecem, né? Não como é o caso aqui do evento em 1914, na Primeira Guerra Mundial. Mas para a gente falar um pouco sobre isso, eu quero ler Mateus capítulo 1, e você abrisse sua Bíblia. E a minha mensagem vai ser rápida, hein? Mesmo que vocês não acreditem, vai ser rápido. Mateus capítulo 1, versículo 18. Amém? Encontraram? Precisa de ajuda? Mateus 1,18 é o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim, presta atenção quem está sem Bíblia. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto
ele refletia sobre isso, eis que apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de... porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio dos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Irmão, a gente sabe que o Natal foi secularizado. A gente sabe que o Natal... O que é secularizado? O mundo, algo que é bíblico, que é o nascimento de Jesus, ou seja, o Natal, ou seja, daquela natividade da vinda do Filho de Deus, o mundo tomou posse dessa data, e aí, ou seja, temos uma data que é dia 25 de dezembro, temos alguns elementos que a Bíblia não trata sobre ela, como uma árvore, né, de pinho, cheio de luzes, meias, brinquedos, e um senhor vestido com as roupas da Coca-Cola, né, que é o Papai Noel. E isso tudo nos faz com que nós, cristãos, às vezes começamos a ter conflito sobre: eu vou celebrar o Natal, sim ou não? Né? Eu posso ter este momento de celebração, agradecendo, ficando feliz. Eu posso me envolver com todos os movimentos que acontecem no período de Natal, como ceias, como festa, como troca de presente. Nós começamos a entrar em conflitos, porque a gente sabe que isso não é um mandamento bíblico. O que nós temos de mandamento não é sobre o nascimento de Jesus, mas sobre a morte, né? Jesus diz lá para os seus discípulos, e nós temos lembrado disso na instituição da ceia: lembrai da minha morte, né? É para isso que a gente celebra o pão e o vinho, para que a gente lembre que um dia Jesus morreu naquela cruz. Mas não há um mandamento realmente de celebrar o nascimento. Então todas essas práticas, e eu poderia entrar nelas, mas eu não vou entrar, todas as práticas que nós temos, costume habitual, a maioria delas são pagãs. A gente pode falar assim: por que a gente tem aí uma aliança, os casados têm uma aliança no seu dedo esquerdo anelar? A Bíblia não falou para fazer isso, mas é um costume pagão e a gente absorveu e estamos utilizando, né? A gente fala disso? Não, a Bíblia fala para a gente celebrar o nosso aniversário todo ano. Chega um tempo que a gente começa a nem querer mais, né? Assim, tá demais, mas por enquanto a gente quer, né? A gente lembra que a gente ganha presente. Eu lembro que eu ficava assim: quando eu chegar nos meus 18. Hoje eu fico lembrando. Que vida boa de Davi, Isaac, Gabriel e não sabe, né? Que coisa boa ser criança e a gente ficava querendo ser adulto. Porque a vida adulta se resume em boleto. Impressionante. E tudo é mais que R$100 hoje em dia. Mas amém. Então temos o Natal no meio disso tudo. A gente pega o Natal e a gente fica assim: eu não vou celebrar
porque é uma festa pagã. Mas se a gente for ter essa visão, a gente tem que parar com um monte de coisa na nossa vida. Um monte. Tem muita coisa que são... É igual esse negócio que estava aí em mídia. Eu não vi o vídeo daquele canal lá, Porta dos Lixos do Fundo lá. Eu não vejo, não acompanho, não vejo nada deles há muito tempo. E aí acaba que a gente fica dando evidência para isso, né? Quando a gente fica falando, não vejo, quanto mais sobe no hype daquilo lá para ver. E aí vem aquela situação, você pode cancelar a sua Netflix por causa disso? Pode, é um direito seu, você que paga. Como você pode cancelar sua CEMIG, sua água, tudo é seu, se é seu, você pode fazer. A gente vai dar a recomendação para você fazer por conta de uma situação. Eu acho que é como a internet. A internet não é controlada pelos cristãos. Assim como quase tudo que a gente usa na internet, também não. O Facebook, que também é o mesmo dono do WhatsApp, do Instagram, também são totalmente anticristãos. A gente tem que começar a ser então linha dura com tudo, né? Tem muitas coisas que se tem aí que ou a gente aprende a utilizar com sabedoria, ou a gente aprende a filtrar. A questão é filtrar, né? Por muito tempo a conversa era as novelas da Globo. Lembra disso? Os púlpitos eram cheios disso, né? Para de assistir as novelas da Globo e as pessoas, né? É verdade, mas eu vou ver só mais essa. Tá na última, né? E acabou, assim, meio que acabou essa questão da novela da Globo, porque a Globo agora tem muita concorrência de outras coisas, né? E às vezes vai ver, a Globo está perdendo, porque as pessoas estão agora lá no YouTube vendo outra coisa, e às vezes pior que a novela, então é muito complexo, né? O que a gente pode olhar e aprender com essa narrativa? Primeiro, né, que o Natal, ele está falando sobre alguém que nasceu, que é muito importante. Jesus é muito importante. Jesus é muito importante. Não é por causa do mundo ter secularizado que eu não posso me alegrar com o nascimento de quem me salva. Entende isso? Se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos um Salvador. Nós temos hoje um Salvador, porque Ele nasceu. Foi necessário se cumprir o que foi predito pelos profetas, que viria um Salvador. E esse Salvador está disponível porque Ele nasceu. Quem narrou essa história aqui para nós foi um ex-cobrador de impostos, de nome Levi, que também é traduzido aí por Mateus, né? Chamado de Mateus. E ele queria falar, mostrar como que aquele judeu que nasceu, ele se cumpriu tudo aquilo que foi dito por meio dos profetas, principalmente que ele viria da linhagem de Davi, porque todo judeu esperava o quê? Um rei como Messias. E Jesus veio da linhagem de quem? Do rei Davi, um rei segundo o coração de Deus. Amém? Agora, o que ele está narrando aqui para nós? Que em meio a um processo turbulento de uma gravidez, bem complexa por sinal, Deus traz uma mensagem clara de que viria, ou seja, o seu filho e habitaria no meio do seu povo. O Emanuel, que é o Deus conosco, é justamente isso. Deus armou a sua tenda entre nós. E o fato dele armar a sua tenda entre nós, este é o verdadeiro Natal. Amém? Eu vou tentar passar pelos versículos aqui de forma rápida, só para a gente entender aqui do versículo 18
até o 25. Sua Bíblia está aberta? Versículo 18. Ele narrou assim para nós: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo aí para mim e para você, irmãos? Que o Natal é um milagre de Deus. Amém? Ou seja, um milagre de Deus em favor de quem? De nós, os pecadores. Por que é um milagre? Porque ela estava virgem. Ela não esteve com ninguém. Nós já somos adultos o suficientes para saber que uma gravidez se dá por meio de uma relação entre um homem e uma mulher. E ali, Maria, uma serva de Deus, estava apenas prometida para casar com um homem de nome José. E o que Mateus está nos mostrando aqui é que por meio deste milagre, um milagre, ou seja, Deus começa essa ação em prol de nós, os pecadores, porque foi necessária uma ação do Espírito Santo para que ela estivesse grávida. Amém? O versículo 19: José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo, olha que coisa boa, hein? E não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. O que isso nos mostra, o que isso nos ensina? Que para nós aqui, ou seja, compreender o espírito da verdade deste Natal, é necessário uma ação do Espírito Santo em nós. O homem, de forma natural, ele não consegue entender. E quando eu estou falando do Natal, estou falando do nascimento de Jesus, que não é o MacBook Air, né? Ridícula digitação. Fecha os olhos. É um monte de asterisco. Pode tentar lá. É necessário uma ação de Deus. É necessário Deus agir para que o homem natural entenda que esse nascimento de Jesus, Deus vir habitar entre nós, o Deus presente conosco, é uma obra de milagre do Espírito Santo. Amém? Olha só a continuação, versículo 20: enquanto ele refletia sobre isso, eis que apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do... Então só consegue entender o verdadeiro Natal, e o verdadeiro Natal não é o que eu disse no início. O verdadeiro Natal é Cristo sendo manifesto e habitando entre nós. Só consegue entender isso quando é convencido pelo próprio Espírito. Olha o que é que Deus fez aqui. Deus chamou pegou um anjo e falou assim: vai lá, vai até José. E José, era concebível, era certo José abandonar Maria naquele momento? Era. Ué, vamos pensar o seguinte. Eu não, né? Vou dar um exemplo. O Joãozinho está aqui e a Mariazinha está aqui. Os dois são prometidos, está casado. E aí de repente a Mariazinha chega para João e fala assim: ó, estou grávida. Aí Joãozinho pensa assim: como assim grávida? Que eu saiba, nós estamos só se vendo, né? Mas como grávida? Não, estou grávida, né? Estou grávida. É Deus, né? Que veio, por causa disso que eu estou grávida. Ah, não acredito, ó, estou indo embora, tchau. Se ele faz isso,
A Bíblia até diz aqui, ele era um homem justo. Ou seja, ele poderia ter ido embora e a lei ia fazer o seguinte, ia pegar a Maria e apedrejar, né? Porque a lei entendeu o seguinte, o que ela fez? Ela esteve em adultério com outro homem, e enquanto ela é prometida para José. Se ele sai, ainda assim ele sai livre. Vocês entendem a situação, a gravidade? E José, naquele momento, o anjo não chegou para ele e simplesmente falou assim, olha, agora eu estou te obrigando a ir e tal. Ele falou para ele, né? Não é isso que a gente leu? Ele explicou para ele, olha, José, não tenha medo de receber Maria, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Não foi uma ordem assim, José, tome Maria, não tenha medo, né? É uma obra do Espírito realmente. José, convencido pela palavra do anjo, e o que ele faz? Obedece. Essa é a palavrinha-chave do texto. Ele obedece e ele continua, ele recebe Maria como sua esposa, e graças a Deus por isso, né? E a continuação do texto é versículo 21. O anjo continua falando, ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados dele. Vou ler até o 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Primeira coisa que ele fala aqui é que ela vai dar à luz, e este nome que vai dar, Yeshua, Jesus na nossa tradução, que significa Salvador, vai salvar o seu povo dos pecados deles. Você tem pecados? Não precisa ter orgulho assim, falar assim, graças a Deus, nossa, é meu pecado, né? Tem gente, já viu a gente falar assim, o meu pecado? Não, o meu pecado. A gente não tem que ter orgulho assim do pecado, a gente tem que ter orgulho no sentido de entender que nós temos um Salvador dos nossos pecados. Ele vai salvar o seu povo do pecado, então ele te salva desse pecado, amém? Ele te salva do seu pecado. O versículo 21 está trazendo justamente essa palavra clara para nós, e o 22 até o 23 apenas mostra que tudo aquilo que foi atestado pelos profetas acerca do Natal de Cristo era um cumprimento das Escrituras, amém? Então o cumprimento seria o que? A virgem vai conceber e vai dar à luz a um filho, e ele será chamado Deus Emanuel, que é Deus conosco. Eu já falei sobre o Emanuel aqui uma vez, mas eu não posso me alongar tanto nessa questão, para vocês entenderem um pouco o porquê desse nome, né? Primeiro que todo nome com a terminologia El, ela é uma associação a um nome divino, de algo dos céus, de Deus, né? O El Shaddai, Eliel, Elohim, e aí vem os nomes, né, de Gabriel, Miguel, enfim. Emanuel, quando a gente vai para o estudo da palavra, né, é da palavra humanos. O Emmanuel é de humanos, humanos El, então é um Deus humano, amém? Ou seja, Deus conosco. É lógico que é bem mais complexo, só estou dando aqui uma pinceladinha, amém? Versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria. Olha a ordem aqui agora, né? Você fala assim, mas você acabou de falar que não foi uma ordem? Só que, o que foi a ordem? Qual foi a direção? Qual foi a palavra? Não temas em receber. E o que ele poderia ter feito? Desobedecer, né? Como fez o caso de Jonas. Nós temos um exemplo que Deus dá uma ordem para Jonas: vá até Nínive e pregue. E o que Jonas faz? Não, né? E aí a gente entraria com uma visão da soberania.
graças a Deus por esse caso aqui não foi necessário. Por quê? Porque no coração de José tinha a obediência. O que nós recebemos aqui, por exemplo, todos os domingos, ou você recebe na sua casa quando você lê a Bíblia, ou quando você está em oração, são o quê? Instruções de Deus para você fazer o quê? Obedecer. É basicamente isso. É obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Deus diz. Porque ele está lá em Deuteronômio 28, que é um livro emblemático, né? Onde fala, eu coloco diante de você bênção e maldição. Se você obedecer, você tem bênção. Se você desobedecer, você tem maldição. E isso é em tudo em nossas vidas. Nós já temos filhos, a gente fala com eles, ó, se obedecer, tem presente, tem mesada, tem recompensa. Se desobedecer, tem consequência, vara, castigo, né? E a vida é assim. Então por que Deus requer de nós a obediência? Porque Ele não tem força de nos fazer obedecer? Porque Ele, se nós não obedecermos, as coisas não vão dar certo? Claro que não. É justamente para que nós sejamos abençoados. Você entende que se você obedece, se você está perto de Deus, você está sendo abençoado? É simplesmente assim. Quanto mais você chega a Deus, mais abençoado você é. Eu vou ler o 25. Porém, ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós temos uma situação, José obedecendo a Deus através daquela instrução, servindo e amando e respeitando e cuidando de Maria. E em seguida, nós temos essa pequena colocação de Mateus, dizendo o seguinte, olha, e ele não teve relações com ela enquanto ela não teve aquela criança. Eu traria este versículo, esse contexto, mostrando como que o Natal, a centralidade do Natal está em Cristo. Amém? Está exatamente em Cristo. José poderia ter relações? Poderia. Era sua esposa. Mas, sabe aquela situação de como alguém que guarda a lei, como era o caso de José, de alguém que entendeu que ele como servo de Deus, ele poderia agora, com a sua carta de alforria, ser livre, só que ele permanece ainda debaixo daquela autoridade. O que ele faz aqui é justamente permitir que Cristo continue no centro daquele Natal, daquele nascimento. Enquanto, por qual motivo? Não sabemos. Pode ser para preservar a criança, pode ser pelo momento único de Maria, afinal era um milagre. O fato é que ele permaneceu em serviço e obediência a Deus, em amor à sua esposa. A gente sabe que depois ele teve, Deus não tirou de José a sua liberdade como marido de ter com Maria a sua esposa, suas relações, porque a Bíblia vai nos mostrar que ela teve depois seus outros filhos, e eles são chamados irmãos de Jesus, bem especificamente, do qual Tiago e Judas são os dois livros que nós temos na Bíblia, que também tudo indica ser os seus irmãos de pai José e mãe Maria. Amém? Então o que o Natal, o que é o verdadeiro Natal? É uma ação, uma iniciativa de Deus para nos tocar, para nos abençoar, para vir morar e habitar conosco,
para se manifestar cheio de graça aqui em nossas vidas. E por conta disso, nós temos assim uma outra narrativa, que eu não vou ler aqui, mas está lá em Lucas. Em Lucas, que é um historiador, um médico que escreve o Evangelho de Jesus, ele que trata aquela passagem que é muito conhecida por todos nós, do qual, quando estava assim, a caminho, né, de Belém, e ouve-se, né, ou seja, a notícia que Jesus havia de nascer, aparecem anjos para pastores. Você já leu sobre isso? Os anjos para pastores? Não? Então vou ler. Se tivesse todo mundo falado sim, não conhecemos facilmente, mas eu vou ler só para que a história fique completa. 2, versículo 8, diz assim, em Lucas 2: havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu como uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso, divulgaram-lhes que tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, essas palavras, meditando-as no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe tinha sido anunciado. Amém? Essa passagem é muito conhecida, né? Ela mostra um relato que Lucas teve o cuidado, e é lógico, né? O Espírito Santo também o inspirou a escrever. E o acontecimento foi exatamente como nós já mencionamos. Maria, serva do Senhor, estava lá, e o anjo Gabriel chegou até ele e disse: olha, Maria, você vai conceber, você vai estar grávida e dará à luz a um filho, o Filho de Deus. Ele será o Salvador do seu povo. E Maria, a gente conhece a história, ela diz: eis-me aqui, né? Se seja conforme a vontade do Senhor. E a gente sabe que antes de Maria estar grávida, aconteceu algo relacionado com a sua prima, Isabel, né? Ela ficou grávida também, e ela estava grávida de João Batista, não era? Filho de Ananias. Vocês estão muito bem de Bíblia. Estou muito feliz. E Ananias, quando já era velho, falou assim: olha, não é possível que eu ser pai, né? Ou seja, minha esposa é Zacarias. Zacarias. Então fui criticar e acabei entrando, ainda bem que eu posso editar. Aí eles duvidaram, assim: não é possível, né? Eu já estou velho. Essa história é igualzinha a de Abraão e Sara, né? Abraão e Sara falaram assim: não. Só que ali houve um juízozinho, né? Ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. E quando João Batista nasce, que Deus dá de novo a voz para ele, e aí tem o cântico de Zacarias, né? O famoso cântico. E o que acontece é que um dia estava junto a Maria e a sua prima, e ela falou assim: olha, nossa, minha criança, né, mexeu aqui dentro, ela foi cheia do Espírito Santo.
ainda no ventre, só pela presença de Jesus. E a gente sabe como que João Batista veio antes e preparou o caminho para a chegada de Jesus com o seu ministério terreno. Agora nós temos uma situação interessante. Antes de nascer, estava tendo um censo, e foi necessário que cada um da sua cidade fosse até aquela cidade para dar o nome. E Maria teve que ir até Belém, porque havia uma profecia, né, que ele viria de Belém, né? E ele foi, ou seja, mais com José, chegaram até aquela cidade para o censo, só que chegou também o dia da chegada do bebê, ou seja, e neste dia acontece esse fato, que é um fato assim maravilhoso. Os pastores estavam reunidos ali por causa dos seus gados na noite, e de repente um anjo chega até eles e anuncia: olha, eu vou trazer uma boa notícia, uma notícia de grande alegria, porque hoje está nascendo o Salvador, o Cristo, o Filho de Deus. E não somente ele, de repente surge uma multidão. A Bíblia vai trazer algumas interpretações: uma milícia angelical, uma multidões, um exército de anjos, e eles começam a cantar, eles começam a entoar a adoração, um cântico. E a gente tem essa narrativa que é bem conhecida, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse momento de grande alegria, de grande regozijo, que foi primeiro um momento de terror, como a gente pode narrar, eles ficaram assustados, né? Que é isso que está chegando, e de repente aquela tristeza, ou terror, ou temor, se transformou em alegria, e eles foram até aquele lugar, foram até a criança, viram a criança em volta, começaram a narrar os fatos, e este é o nosso Natal, irmãos. O Natal para nós é este, que Jesus nasceu, e quando Ele nasce, Ele traz para nós agora esperança, Ele traz para nós regozijo, Ele traz para nós satisfação, amor, vida. A verdadeira vida está porque Jesus nasceu. O nosso Senhor, Ele é o verdadeiro Natal. Amém? A gente pode estar aqui nesse período de ano, aonde a gente pode estar pensando sobre várias coisas do que é o Natal, mas se nós não entendemos que o Natal é Jesus Cristo ter nascido para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, nós não entendemos ainda o Natal. Se a gente acha que o Natal é só presente, comida, briga, como acontece aí no final de alguns, isso não é Natal, irmão. A gente vê a galera correndo no shopping, os shoppings vão estar lotados, e eu não estou falando que vocês não têm que comprar presente. Eu calço 40, minha calça, a minha camisa está GG, impressionante. Eu comprava M, de repente eu comecei a achar, eu estava comprando, essa aqui é uma G ainda, guerreira, porque dependendo do que eu vou pegar assim, já começa a me acusar, né, que eu estou comendo demais. Agora já é GG, que coisa, né? A vida é esta. Espero que fique no GG. Eu quero fazer um convite para todos que estão aqui hoje. Amém? Um convite pessoal. O convite é você olhar para dentro de você, como os anjos aqui falaram com José, como o Espírito Santo o convenceu. É você olhar para dentro de você e imaginar que é o pecado que está te atrapalhando, está te distanciando de Deus. O que é, na verdade, a idolatria que talvez está ainda no seu coração. O que é a autojustiça ou as suas próprias obras que você usa mais do que a obra de Cristo como uma justiça própria diante de Deus. O que é uma justiça própria? É uma linha bem tênue e bem complexa. Porque se você, por exemplo, ora demais, e você acredita porque você ora demais, você merece mais, isso é justiça própria. Mas a recomendação é que você ore muito. Olha que coisa.
Você tem que orar muito, mas sem começar a pisar na sua própria justiça. Tem que orar muito para entender que você é falho. Quanto mais perto de Deus, melhor. Quanto mais próximo a Deus, mais Ele pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quanto mais a gente se achega a Deus, mais a gente pode imaginar, olha, eu careço de mudança. E todos nós que estamos aqui carecemos. Em alguma área nas nossas vidas, tem algo que a gente precisa se arrepender e confessar diante do Senhor. Todos nós que estamos aqui precisamos pensar um pouco, por exemplo, naquilo que aconteceu lá em 1914, naquele extraordinário dia. O nascimento que Jesus fez com que uma guerra terminasse. O nascimento de Jesus fez, pelo menos por um período, aquela guerra tivesse um momento de paz, de comunhão, de verdadeira alegria, de verdadeiro amor. E quando a gente olha como que isso foi possível, é por causa de um bebê que nasceu numa manjedoura. E esse bebê nasceu desamparado, sabe, com frio, com fome, cansado. Da mesma forma que todos nós, ele sentiu dores que nós sentimos, mas ele sentiu sangramento e uma dor que nós nunca sentimos, para que nós nunca viéssemos a sentir. Ele sentiu na sua morte o peso do cálice da ira de Deus, para que você, para que eu, para que nós não precisássemos sentir isso. Nós podemos ter dores, nós podemos ter dificuldades, nós podemos ter sim problemas na nossa caminhada, mas o nascimento de Jesus, combinado com a sua morte, foi para que eu e você não tivéssemos a pior morte, que é a segunda morte, que nós não tivéssemos a condenação de viver uma eternidade longe do Senhor. Qual que é o convite para cada um de nós aqui hoje? Olharmos para o Natal, como a gente sempre olhou, como algo somente para a nossa carnalidade, para nossas festas, para os nossos gastos, e olhar agora para o Natal como Jesus é. Ele nasceu, e porque Ele nasceu nós podemos celebrar, porque Ele nasceu a gente pode ter vida. E se nós estamos longe de Jesus, hoje é dia da gente confessar e voltar para Ele, porque Ele nos chama. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, para a gente orar, para a gente pedir a Deus que nos abençoe neste momento.